O slide apresenta duas técnicas de análise térmica para avaliar deformações mecânicas em materiais sob diferentes condições térmicas e de carga. A primeira aqui é a análise termomecânica, a TMA. A TMA ela mede deformações em amostras submetidas à carga não oscilatória, analisando variações de deformação em função da temperatura ou do tempo. Ela é aplicada no estudo de expansão térmica, transições de fase e comportamento de polímeros e metais. Nós temos aqui, nós temos aqui agora análise termomecânica, termodinâmico-mecânica, que é a DMTA. A análise termodinâmico-mecânica, a DMTA, mede deformações oscilatórias, analisando como materiais respondem às tensões dinâmicas em diferentes temperaturas. Usada para avaliar propriedades viscoelásticas como módulo de armazenamento, módulo de perda e fator de amortecimento. Suas aplicações são aplicadas em polímeros, elastômeros e compósitos. Aplicações gerais dessas duas técnicas, que é a TMA e a DMTA. Estudo de comportamento mecânico em diversas temperaturas, análise de tração, cisalhamento e compressão em materiais. Também, como aplicações gerais, é essencial para a engenharia de materiais, indústria de polímeros e controle de qualidade. Dessas duas técnicas, a análise termomecânica, a TMA, e a análise termodinâmico-mecânica, a DMTA, nós podemos concluir essas são essenciais para caracterizar materiais sobre cargas mecânicas e variações térmicas. A TMA foca em deformações em cargas estáticas, enquanto a DMTA analisa o comportamento viscoelástico sob cargas oscilatórias. Vocês vão encontrar no livro que eu passei para vocês, tá? Na página 287 do livro Lucas Soares Monteiro, caracterização de polímeros, determinação do peso molecular e análise térmica, tá? Vamos para o próximo slide. Então, o slide apresenta a análise termomecânica, que é a TMA, que é técnica usada para medir as propriedades mecânicas dos materiais em diferentes temperaturas. Vamos lembrar o que mede a TMA. Ela registra o módulo mecânico, por exemplo, como o módulo de Young E, em várias temperaturas, permitindo analisar a resposta viscoelástica dos materiais, ou seja, a variação de rigidez e elasticidade com temperatura ou com o tempo. Ela é importante para entender o comportamento de polímeros, metais e cerâmicas. Vamos aí comentar sobre as figuras que aparecem nesse slide. Figura 11.3. Temos aí curvas de tensão versus a deformação em diferentes temperaturas, evidenciando a variação da resposta mecânica do material. Então nós temos uma isoterma T1, que tem uma resposta, no gráfico tensão vezes deformação, e para a minha amostra submetida a outra temperatura T2, sendo que T2 é maior que T1, nós temos uma outra resposta no gráfico tensão vezes deformação. Na figura 11.4, que é essa figura aqui, nós temos a variação do módulo de Young em função da temperatura. Então, na figura 11.4, mostra como o módulo de Young E varia com a temperatura. E aqui na tabela 11.1, lista tipos de módulos mecânicos e suas equações. Aplicações, então, da TMA. Ela tem aplicação para avaliação da estabilidade mecânica em diversas temperaturas. Também a sua aplicação é na caracterização de polímeros, metais e cerâmicas para melhorar o desempenho térmico e mecânico desse material. Também tem como aplicação a TMA na análise de fenômenos viscoelásticos, como transição vítreas e amolecimento de polímeros.
a gente pode concluir que ela é essencial, a TMA, né, que é a nossa análise termomecânica, ela é essencial para medir a variação das propriedades mecânicas com a temperatura, útil em indústrias, pesquisa e controle de qualidade. Aqui na tabela 11.1 nós temos aqui o tipos de módulo em função da deformação sofrida pelo material e o modo de calcular cada um deles. Então nós temos aqui o tipo de deformação que pode ser tração, pode ser cisalhamento e pode ser compressão. E as suas fórmulas para calcular a tensão, as suas fórmulas para calcular a deformação, as suas fórmulas para calcular o módulo e as fórmulas para calcular a compliância. Dei uma lida, né, a partir, como eu falei, do livro do Lucas, né, a partir da página 287 para maiores informações, tá? Vamos para o próximo slide. Esse slide, né, apresenta também ainda a análise termomecânica, que é a TMA, que é uma técnica usada para medir deformações de materiais sob carga não oscilatória, variando temperatura ou tempo controlado. O funcionamento da TMA, como funciona? Ela mede a expansão, mede a contração ou deformação mecânica de uma amostra com temperatura variável ou constante, monitorando a deformação. Nós temos aqui um sensor LVDT que detecta o deslocamento do material, conforme mostra aí na figura 11.5. Na figura 11.6, né, nós temos os tipos de sondas utilizadas na TMA. Então são sondas específicas que medem diferentes deformações. Por exemplo, na letra A nós temos, na figura 11.6, na letra A, nós temos um tipo de sonda de penetração. Na letra B, expansão, outro que mede a expansão, né? Na letra C, nós temos um tipo de sonda que mede a compressão. Na letra D, nós temos um tipo de sonda que mede a flexão. E na letra E, nós temos um tipo de sonda que mede a extensão. Então, repetindo, penetração mede a resistência superficial. O sensor de expansão, do tipo expansão, analisa a variação do comprimento com a temperatura. O tipo de sonda, tipo de compressão, avalia a deformação sob carga compressiva. A sonda do tipo flexão, que é mostrado na letra D de dado, mede a resistência à curvatura. E por último, na letra E da figura 11.6, nós temos uma sonda do tipo extensão, que analisa o alongamento. É importante também a gente fazer uma calibração. Qual a importância da calibração? A calibração de altura, temperatura e força é crucial para medições precisas. O que a gente pode analisar, né, no slide é que a análise termomecânica, que é a TMA, é essencial para caracterizar materiais, avaliando expansão térmica, estabilidade mecânica e comportamento viscoelástico. Também usada aí, como falei, em indústrias de polímeros, cerâmicas e metais para entender a resposta dos materiais a condições térmicas e mecânicas. Vamos para o próximo slide. O slide ainda continua, né, apresentando informações sobre a análise termomecânica, que é a TMA. Então a TMA ela é usada para medir a expansão térmica de polímeros, identificar transições térmicas importantes como a transição vítrea, dado pela temperatura Tg, e a temperatura de fusão, dado pela temperatura denominada de Tm. Na figura 11.17, né, nós vamos fazer a determinação da transição vítrea, que é a temperatura Tg. A transição vítrea ocorre quando o material muda de um estado rígido, vítreo, para um estado flexível, também conhecido como borrachoso. No gráfico de expansão térmica, a mudança no coeficiente de expansão indica a nossa Tg. Então observe que eu tenho aqui, ao fazer o aquecimento da minha amostra, né, eu tenho a mudança do coeficiente de expansão térmica, né,
Ao cruzar essas duas tangentes, né, eu encontro a minha TG. A importância, né, desse processo é essencial para avaliar a estabilidade térmica de polímeros e materiais amorfos. Agora, na figura 11.8, nós vamos determinar a temperatura de fusão TM. Na TM, ocorre uma variação brusca de volume, indicando a transição para o estado líquido. Essa figura, que é a 11.8, ilustra essa mudança. Como a gente pode ver aqui, ao aumentar a temperatura da minha amostra, eu tenho uma mudança brusca do meu volume específico da minha amostra. Essa mudança brusca do volume específico indica a temperatura de fusão, que é a temperatura TM. Vamos relembrar aqui, né, fazer algumas notas, né, sobre esse slide. A importância da TM, como falei, é crucial para o processamento de polímeros e avaliação da estabilidade térmica de materiais semicristalinos. Vamos falar aqui, olhando ali a figura, abaixo da figura 11.7, né, a equação da expansão térmica sigma, em que a expansão térmica sísmica é diretamente proporcional à variação da altura ΔL da amostra e inversamente proporcional à variação de temperatura ΔT, vezes o comprimento inicial da amostra L0. Portanto, né, nós temos essa fórmula, né, da equação da expansão térmica sigma. Opa, voltou aqui, vamos voltar aqui no slide. Conclusão, então, a TMA no modo de expansão permite determinar a TG e a TM de materiais poliméricos. Então, ela é essencial, a TMA é essencial, nesse caso, para avaliar a estabilidade térmica, o processamento e o comportamento mecânico de polímeros. Algumas notas, né, algumas observações sobre a determinação da TG. A TMA ela mede os coeficientes de expansão térmica de um material antes e depois da transição do estado vítreo para o borrachoso, como a gente viu na figura 11.7. Tá? A temperatura de transição TG é identificada pelo ponto de mudança no coeficiente de expansão, como a gente pode ver aqui. Tá? E a determinação da TM. Na temperatura de fusão TM, a amostra sofre uma variação acentuada de volume, como a gente viu na figura 11.8. Então eu tenho uma variação brusca aqui do volume específico da minha amostra, né, identificando aqui a minha temperatura de fusão TM. Vamos para o próximo slide. Esse slide ainda aborda, faz uma análise ainda da técnica termomecânica TMA. Tá? Ela está na página 300 do livro do Lucas Soares Monteiro, tá? De 2001. Tá? Depois vocês podem consultar. Essas figuras são de lá. Né? E ela, então, a TMA, a gente viu que é a técnica utilizada para estudar a resposta de materiais poliméricos à variação de temperatura. Bom, sobre os modos de análise termomecânica TMA. A TMA ela pode ser realizada por penetração ou flexão. A penetração identifica o ponto de amolecimento do material. Então, aqui da figura 11.10, temos um exemplo de um material polimérico aquecido. Né? Então, eu estou aquecendo um material polimérico, mostrando três transformações térmicas principais. Nós temos aqui a transição vítrea, que é o nosso amolecimento da nossa amostra, a cristalização, que se trata de uma reorganização estrutural, e a fusão, que é o derretimento completo da nossa amostra, com aumento da temperatura. Aqui na figura 11.11 mostra a deflexão do material ao ser aquecido, utilizando o método da temperatura de início de transição, chamado de onset, tá? Que é esse ponto aqui, onde eu estou com o mouse, para determinar o ponto de mudança estrutural.
Então, na figura 11.11, identifica-se a temperatura de ocorrência da deflexão do material pelo método da determinação da temperatura do início da transição, onset, que seria esse ponto aqui. O que a gente pode então concluir desse slide é que a TM auxilia na análise do comportamento térmico dos polímeros, identificando suas transformações à medida que a temperatura aumenta. Vamos aí para o próximo slide. Ainda falando da análise termomecânica TMA, né? Aqui nesse primeiro parágrafo, né? A TMA é uma análise termomecânica na qual as deformações de uma amostra sob a ação de uma carga não oscilatória são medidas com uma função da temperatura ou do tempo. Quando é do tempo, eu tenho um processo isotérmico, ou seja, a temperatura é constante. Quando o material é submetido a um programa de controle, programa controlado de temperatura. Aqui, né, no segundo parágrafo, a TMA propicia medidas sensíveis de temperaturas relacionadas com as propriedades viscoelásticas do material. E aqui, por último, esse método, que é a análise termomecânica TMA, é capaz de medir alterações dimensionais ou comportamento viscoelástico de algum material em função da temperatura e tempo T. Temperatura T maiúsculo, tempo T minúsculo. Aqui falando ainda sobre a análise termomecânica TMA, né? O slide aborda ainda a TMA e os tipos de deformação mecânica dos materiais. Então, essa tabela aqui, eu tirei lá do livro, né? É a tabela 11.1, apresenta 3 tipos de deformação. Tração, cisalhamento e compressão, como eu já tinha dito ali no slide anterior. E para cada tipo, né, são fornecidas as equações para calcular a tensão, a deformação, o módulo, como o módulo de Young para a tração, e compliância recíproco do módulo de elasticidade. Aqui a figura 11.1 ilustra as deformações, sendo elas do tipo tração, né? Trata-se de um alongamento sob uma força externa, tá? De cisalhamento, trata-se de uma deformação angular associada por forças paralelas e opostas, né? E por último, de compressão, né, que trata da redução de volume sob carga. Então eu tenho uma redução aqui do volume sob carga. Resumindo, então, a TMA utiliza carga não oscilatória para medir alterações dimensionais ou avaliar o comportamento viscoelástico. Então esse slide ele explica como diferentes deformações podem ser analisadas pela análise termomecânica, que é a TMA, utilizando módulos elásticos e compliância para caracterizar o material. Vamos para o próximo slide. Aqui nós vamos abordar a análise termomecânica, termodinâmico-mecânica, que é a DMTA. O slide apresenta os diagramas de deformações, resposta de cada tipo de comportamento apresentados nos gráficos em B, C, D e E, quando uma tensão sigma em A é aplicada conforme a figura. Então eu tenho uma tensão sigma aplicada e eu tenho aqui as minhas respostas conforme cada tipo de material. Vamos comentar então. Então o slide apresenta, né, a análise termodinâmico-mecânica, que é agora DMTA, que investiga o comportamento viscoelástico dos polímeros sob tensão, separando o módulo mecânico em duas partes. Então nós temos duas contribuições aí. A contribuição elástica, né, que é apresentada pelo módulo de armazenamento, que eu chamei ele de gelinha, que indica a energia armazenada e recuperável pela amostra. E a contribuição viscosa, que é representada pelo módulo de perda G, duas linhas, que indica a energia dissipada como calor devido à viscosidade. Como que esses materiais se comportam, né, conforme essa tensão é aplicada?
Nós temos que da figura 11.14, tá? Que é essa figura que está apresentada no slide, que se tivermos um sólido elástico linear, né? O que acontece? Ele armazena energia como potencial elástico com deformação instantânea e irreversível. Se tivermos um fluido viscoso linear, dado aqui pela resposta mostrado no gráfico na letra C, nós temos uma deformação contínua com o tempo sem retorno à forma original, ou seja, nós temos uma deformação permanente. Então observe que aqui em A nós temos a tensão aplicada e aqui nós temos a nossa deformação resposta para cada tipo de material, dado em B, C, D e E. Agora vamos falar aqui para a deformação para sólido viscoelástico. Nós temos um comportamento intermediário exibindo características de sólidos elásticos e fluidos viscosos. Se tivermos um fluido viscoelástico, com essa tensão aplicada, nós não segue de forma linear a resposta, com fluxo contínuo e recuperação parcial. Então, nós podemos concluir dessa análise, né, que a DMTA, que é a análise termodinâmico-mecânica, permite analisar os comportamentos viscoelásticos, fornecendo informações cruciais sobre como os polímeros reagem à tensão e temperatura importantes para a indústria de plásticos, borrachas e compósitos. Vamos para o próximo slide. O slide apresenta agora, continuando apresentando a análise termodinâmico-mecânica, a DTMA. Tá? Esse slide está no item 11.4, página 307 do livro Lucas Soares Monteiro, de 2001. Tá? Principais pontos desse slide. Nós temos que, desmembrando do módulo mecânico, né, duas parcelas, o módulo de armazenamento, tá? Que a gente chamou de G', que é a contribuição elástica, que é a energia armazenada na minha amostra, né? E temos, né, desmembrando o módulo mecânico, nós temos o módulo de perda, G2', que é a contribuição viscosa, ou seja, a energia dissipada como calor. O que é isso? Vamos falar da tensão e deformação oscilatória. Então nós temos uma tensão aplicada, que ela é senoidal, e a deformação segue essa forma em um comportamento elástico ideal. A resposta depende de temperatura ou também da frequência, né, dessa tensão aplicada. Quais são as possibilidades de medidas da DMTA? As propriedades viscoelásticas podem ser analisadas variando temperatura, frequência e amplitude dessa tensão. Resumo geral. A análise termodinâmico-mecânica, que é a DMTA, estuda a resposta dos materiais a tensões oscilatórias, separando componentes elásticas e viscosas, fundamental, né, para entender a mecânica de polímeros e materiais viscoelásticos e implicações industriais. Aqui, né, nós temos, né, no slide apresentado, né, temos a tensão sigma ou a deformação gama, que é uma função oscilatória, normalmente senoidal com uma frequência angular ômega. Se aplicada a deformação sigma, né, gama, aliás, para um corpo de comportamento elástico ideal, nós teremos uma deformação senoidal. Tendo aqui uma amplitude máxima de deformação, mede-se a tensão sigma, resposta, como uma função da variação da temperatura ou frequência. Essa tensão também irá depender do comportamento do material. Então, nós temos uma tensão-resposta do tipo senoidal. Então, possibilidades de medidas em função da temperatura, como eu falei, da frequência e amplitude. Então, a tensão-resposta irá depender do comportamento do material. E a tensão-resposta pode ser
em função da variação da temperatura ou da frequência. Vamos aí para o próximo slide. Vamos aqui então falar, o slide apresenta, né, o uso do reômetro para testes oscilatórios, uma técnica que é uma técnica utilizada para avaliar as propriedades viscoelásticas de materiais como polímeros, géis e soluções complexas. O que é esse reômetro? É um equipamento, tá, que mede as propriedades reológicas, são fluxo e deformação, de materiais viscoelásticos, como polímeros, géis, suspensões e fluidos complexos. Objetivo, então, desse teste oscilatório, feito em DMTA, mede a resposta a deformações oscilatórias, fornecendo informações sobre o modo elástico dinâmico, G', vai indicar que a energia armazenada na minha amostra, né? E também vamos obter o módulo viscoso, G', que é a energia dissipada como calor. E como vamos fazer a interpretação desses resultados? Se tivermos o G', que é o módulo elástico dinâmico maior que o módulo viscoso G', nós temos um comportamento sólido predominante na nossa amostra, no nosso material. Por exemplo, o gel forte. Se tivermos, ao contrário, né, o módulo viscoso G', maior que o módulo elástico dinâmico, G', nós temos um comportamento de fluido predominante. Exemplo, isso aparece em soluções diluídas. Agora, se tivermos que o módulo elástico dinâmico G' são próximos, né, entre eles do módulo viscoso G', o comportamento depende da frequência aplicada. Exemplo, isso é aplicado em soluções poliméricas e concentradas. Vamos comentar aqui sobre a figura 3.38. Essa figura mostra diferentes curvas de resposta para materiais como o gel forte, tá? Que é a letra A, gel fraco, né? Apresentado ali pela curva em B, pelas curvas em B, né? Nós temos um conjunto de curvas, né? Nós temos aqui o conjunto de curvas para a letra A, que é o gel forte, um conjunto de curvas para a letra B, que é o gel fraco ou solução concentrada, e um conjunto de 3 curvas, que é a letra C, para a solução diluída. Resumo. Testes oscilatórios com reômetro avaliam elasticidade e viscosidade, sendo essenciais em indústrias como plásticos, cosméticos, alimentos e petróleo. Vamos aí para o próximo slide. Ainda analisando a análise termodinâmico-mecânica, que é a DMTA, o slide apresenta o uso do reômetro, tá, para a realização de testes oscilatórios. Uma técnica é utilizada para avaliar as propriedades viscoelásticas de materiais como polímeros, géis e soluções complexas. Relembrando que reômetro é um equipamento utilizado para medir as propriedades reológicas, por exemplo, fluxo e deformação de materiais, especialmente aqueles com comportamento viscoelástico, como os polímeros, géis, suspensões e fluidos complexos. O gráfico à esquerda, né, do slide apresenta uma curva típica da análise dinâmico-mecânica, tá, que é a DMTA, de um polímero semicristalino resfriado por choque. Princípios da análise termodinâmico-mecânica, que é a DMTA. A análise mede a variação dos módulos dinâmicos G', que está relacionado com a elasticidade do material, e G', que está relacionado com a viscosidade do material com a temperatura, né, variando com a temperatura. A tangente delta, que é dado por essa curva em azul, que é a razão entre G', que é o módulo dinâmico, e G', que é o módulo de elasticidade.
indica a dissipação de energia e é independente da geometria da amostra. Quais as transições térmicas que podemos evidenciar do material nessa análise? Nós temos relaxamento secundário, são movimentos locais das cadeias poliméricas, né, que é dado ali em 1. Em 2, nós temos uma transição vítrea, onde o polímero muda de rígido para flexível. Em 3, indicado ali na curva, em azul, nós temos a cristalização a frio, que se dá a formação de cristalidade após a transição vítrea. Em 4, na curva em azul, aumentando a temperatura, nós temos a recristalização, que se dá a reorganização dos domínios cristalinos. E lá em 5, aumentando ainda mais a temperatura, nós temos a fusão, que é a transição da minha amostra do estado sólido para o estado líquido. O que indica esse tangente de delta? Ele indica a eficiência da dissipação de energia relacionado à viscosidade e à elasticidade do material. Conclusão: a análise termodinâmica mecânica DMTA é crucial para entender o comportamento viscoelástico de polímeros semicristalinos, identificando transições térmicas e prevendo o desempenho dos materiais em diversas condições, e ainda otimizar processos industriais. Nesse slide, ele apresenta informações ainda sobre a análise termodinâmico-mecânica, a DMTA, de polímeros semicristalinos. Qual que é o objetivo dessa análise? A DMTA é uma técnica utilizada para caracterizar o comportamento mecânico e térmico de polímeros semicristalinos, avaliando suas propriedades viscoelásticas em função da temperatura. A gente pode analisar aqui, né, no slide, né, uma amostra de poliácido lático PLA em tensão a uma frequência de 1 Hz, né, variando a sua temperatura. O que nós temos das curvas do módulo de armazenamento, aqui eu chamei de agora E', não G', do módulo de perda E duas linhas e da tangente de delta na curva em azul. Então, nessa DMTA do PLA, né, a DTMA foi realizada em uma amostra de PLA a 1 Hz, como falei, para avaliar as propriedades viscoelásticas desse material em função da temperatura. O que diz o módulo de armazenamento E', tá? Apresentado aqui por essa curva na linha preta. Ele indica a rigidez elástica e a energia armazenada. Sua queda significativa, né, observe que tem uma queda significativa, sugere a transição vítrea TG, ou seja, o aparecimento da temperatura de transição vítrea, TG, quando o material se torna mais flexível. Já o módulo, né, E', né, que é o módulo de perda, ele mede a dissipação de energia como calor, evidenciando o comportamento viscoso do material. Um aumento confirma a transição térmica. E a nossa tangente de delta, o que significa ela? Ela é a razão entre o módulo de perda e o módulo de armazenamento E', módulo de perda E duas linhas e o módulo de armazenamento E', e ela indica a capacidade de amortecimento. Esse pico, né, que vocês estão vendo na linha em azul da tangente de delta, né, corresponde à transição vítrea, né, do material, ou seja, a determinação da temperatura TG. Conclusão desse slide que a gente pode observar.
A análise termodinâmica mecânica, a DMTA, ajuda a identificar a transição vítrea do poliácido lático, que é conhecido como PLA, e prever seu desempenho mecânico e térmico em aplicações com variações de temperatura, otimizando o seu uso industrial. Vamos para o próximo slide. O slide apresenta informações ainda da DMTA e qual seria o objetivo da DMTA, como a gente falou. Nesse caso, avaliar a compatibilidade e miscibilidade de polímeros para aplicações e materiais. Então, nós temos aí a variação, né, do módulo de armazenamento E', de perda E2' e da tangente delta. Então, nós temos quando temos material com uma única fase, conforme podemos ver aqui na figura, né, nós temos um material homogêneo com uma única TG. Quando eu tenho duas fases, como eu posso ver aqui na figura, nessa figura, né, nós temos separação de fases evidenciando por dois picos em tangente delta. Então, aqui na tangente delta, nós temos dois picos da tangente delta, quando eu tenho duas fases ou dois polímeros. O que mostra essa tabela? A tabela apresentada no slide apresenta um esquema das estruturas químicas na forma de tabela. Elas são representações gráficas que indicam a separação de fases ou mistura homogênea. Um resumo então da DMTA apresentada aí no slide. Para materiais homopolímeros, apresenta-se uma única TG com estrutura homogênea. Então aqui nós temos para o nosso material homopolímero, tá? Para misturas físicas, teremos duas transições vítreas, TGs, com separação de fases. Então aqui nós temos uma mistura física 50 por 50%. Para materiais copolímeros, esses podem ser homogêneos ou ter separação de fases, dependendo da arquitetura molecular. Então nós temos copolímeros, né, apresentados nessa coluna, aqui um outro copolímero, aqui um outro copolímero e aqui um homopolímero. Então nesse caso dessas três colunas, né, nós poderíamos ter como resultado um material homogêneo ou ter separação de fases, dependendo aí, como ele diz, da arquitetura molecular das duas amostras. Conclusão que a gente pode obter aí, analisando essa figura 11.23. A análise de DMTA permitiu avaliar a influência da composição química dos polímeros em suas propriedades térmicas e mecânicas. Os homopolímeros, dado aqui nessa coluna, onde eu estou passando o mouse, apresentam uma única transição vítrea-TG, indicando uma estrutura homogênea. As misturas físicas demonstraram separação de fases, evidenciada por múltiplas transições vítreas. Como a gente pode ver aqui, ó, nesse caso, eu tenho duas transições vítreas, aqui eu tenho duas, aqui eu tenho duas, aqui eu tenho uma e aqui eu tenho uma. Então, os homopolímeros apresentam uma única transição vítrea, indicando estrutura homogênea. Já as misturas físicas demonstraram separação de fases, evidenciada por múltiplas transições vítreas, enquanto os copolímeros, como mostrado nessas três colunas, né, apresentaram comportamento variado dependendo da distribuição das ligações químicas ao longo das cadeias poliméricas. Vamos para o próximo slide.